Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Direito e Saúde. E hoje, um dia especial, eu não poderia deixar de convidar essa figura maravilhosa, não só como profissional médica, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes, mas também como ser humano. Estou aqui também acompanhado de minha colega, doutora Tayane, que vai funcionar aqui como uma co-anfitriã, uma co-host, nas provocações, nas perguntas, para minha queridíssima Raquel Silvani, que é médica, pediatra, neuropediatra, mestre e pós-doutoranda em medicina da saúde pela E mãe também, né? E Não, mãe. isso aí você não sabe, não. Olha só, mãe de 2 E filhos mãe. e 9 pets. 9 pets. Quando eu olhei aqui, eu falei, não é possível. 9? 9 pets, esposa e alguns hobbies. Dança, eu já vejo as danças lá no seu Instagram. Teatro, isso aqui pra mim é uma novidade. Roça, montar a cavalo. E ama cuidar de pessoas e estudar. O que me chamou a atenção, Gil, no Instagram dela, quando eu entrei, né? Que eu fui olhar, eu falei, deixa eu conhecer a doutora Raquel, né? Foi quando ela colocou assim, sonho sendo realizado. E colocou, né, o Instituto Cuidar da Infância e o Espaço Autisma, né? São espaços que você criou, que você desenvolveu para acolher esse público, para acolher essas mães, essas famílias. Fala um pouquinho sobre isso. Gente, boa noite. Tô muito feliz com o convite, assim, meu Deus, extremamente honrada de participar do primeiro podcast. Então, assim, é uma honra porque não é qualquer, é o primeiro. Então, sinto-me escolhida mesmo, assim. Assim, quero essa aqui para inaugurar. Então, gratidão pelo convite. Tô muito honrada mesmo, feliz. Tô aqui fingindo normalidade, mas é o meu primeiro podcast de minha vida inteira. Mas daqui até a gente continuar, eu vou relaxando mais. Vai, Vou começar a comentar dos pets. São 9 pets porque eu moro num apartamento. Acho que se eu morasse numa casa, teria um zoológico também, amo animais. E nos hobbies aí, eu também sou karateca, né? Se for considerado um hobby, eu que amo faixa? karatê. Eu tô na laranja. Eu faço com meus filhos, eles são mais graduados que eu. Eles começaram antes. Aí eu fui observar eles passando de faixa, me apaixonei e falei, vou fazer esse esporte. Legal. Karateca. Então, karateca é o karatê. É o karatê, né? Ah, É atleta de karatê, karateca, Entendi. que mudou minha vida bastante. A qualidade de vida, assim, saúde foi incrível. incrível. E eu acredito. Foi Agora, ótimo. Aí eu vou responder a pergunta de doutora Thay agora, né? vá. Então, o Instituto Cuidar veio de uma ideia de uma colega neuropediatra, que é uma das minhas melhores amigas, e minha, de levar informação também. Então, por enquanto, a gente só lançou um curso que é para pais de crianças autistas, pais e cuidadores, né? E o autismo é um novo projeto. Quase ninguém sabe, tô contando esse segredo aqui pra vocês. Eu vi lá umas fotos de É reforma, de novo. coisas, sei lá, É uma- organizando tudo. É uma clínica nova, multidisciplinar, porque aqui em Salvador a gente tem muitas clínicas para crianças, mas para adolescente e adulto não tem Verdade. nenhuma. Então é como se fosse assim, a criança fez 12 anos, aí até o psicólogo falam, eu não atendo mais essa idade. E você faz o quê? A criança não deixa de ser autista, né? O Não autista é deixa. uma condição. A pessoa não deixa de ser, a pessoa pode melhorar a funcionalidade, melhorar a qualidade de vida, lógico que sim. Perfeito. Transitar entre os níveis de suporte, mas não deixa de ser. E aí você vai fazer o quê? Com o suporte que esse adolescente ou esse adulto precise, né? Então aí veio a ideia dessa clínica, que assim, é um projeto novo, porque não tem clínica para adulto. Então apesar do meu nicho, tá, gente? Eu atendo crianças e adolescentes, mas existia uma necessidade. Os adolescentes que eu atendo, cadê? Não tem mais para onde ir. Lógico, por questões éticas, eu não vou direcionar para lá. Vai ficar aí, eu não vou trabalhar lá, não vou atender lá, vou continuar atendendo onde eu atendo. Mas é realmente para acolher essas pessoas, né? Porque quando chega na adolescência, não tem mais tratamento, não como se o tratamento acabasse. Então a gente está
planejando isso com muito carinho, mas É manter o voltado... acolhimento que eles já tinham na pré-infância, né? Exatamente. É manter, dar Dá uma continuidade a esse continuidade. acolhimento, né? E voltada para o adulto mesmo, assim, entrevista de emprego, preparação para entrevista de emprego, como se portar socialmente também nas redes sociais, que também é um desafio para os autistas. Vai ter curso de teatro com um professor profissional especializado em aba, sexólogo e todas as outras terapias, né? Fono, TO, psicólogo. Então, são 2 projetos novos, assim. E eu tenho um sonho imenso que era um segredo. Não, esse eu não vou contar, não. Vou deixar pro próximo podcast. Você deixou Mas no é um gostinho. sonho, tá no meu coração ainda. Quando estiver perto de realizar, eu conto. É interessante esse projeto voltado para adolescentes e para adultos, porque a gente ouve muito falar da neuroplasticidade cerebral das crianças, da primeira infância. Então há, de fato, uma preocupação Sim. muito grande da maioria dos neuropediatras, dos profissionais de uma forma geral, para focar nesse período, porque, segundo estudos e também resultados, quando há intervenção precoce de terapias, quando há o diagnóstico precoce, de fato obtém esse resultado em muitas crianças. Mas e quanto o adolescente e o adulto? De que forma isso poderia melhorar a inserção dele, melhorar a condição dele como autista? Excelente pergunta. Primeiro eu vou falar da infância, né? Porque, assim, hoje em dia, antigamente, a gente falava em intervenção precoce no autismo. No último congresso que eu fui, o termo foi profilaxia do autismo. Aí você, como assim, profilaxia do autismo? Então, nos Estados Unidos, o Dr. Gadia, que é um médico brasileiro que trabalha lá, ele tem um projeto que é o Eye Tracking. E ele fala assim que o acesso ao neuropediatra é muito difícil. Então, eles estão em andamento com um estudo que é um aparelho que eles conseguem filmar a criança brincando. Eu não sei exatamente como é, porque não chegou no Brasil. Ainda está em estudo lá nos Estados Unidos. Que ele pretende colocar em consultórios médicos de puericultura. Lá nos Estados Unidos as enfermeiras também atendem. Então, nesses consultórios, né, que as enfermeiras atendem, nas escolas, nos parques. Para, através desse aparelho, que com filmagem, com tecnologia mesmo, ele faz um eye tracking, ele consegue ver os pontos que a criança está olhando na face da pessoa. Então ele consegue ver se aquele bebê, a gente está falando de bebês, se ele tem um risco para o autismo. E tem uma acurácia muito boa, tá? Então eles estão lá em vias de conseguir, de conquistar esse eye tracking, de fato, para ficar em vários pontos, em vários locais. Vai começar em uma cidade, depois eles pretendem ampliar para todos os Estados Unidos. Fazendo uma pesquisa de campo, né? E eu espero que eventualmente chegue aqui, né? Porque eu achei incrível isso. E quando ele rastreia e identifica esses bebês, ele já começa a intervenção em bebê mesmo, de 6 meses. E ele chama isso de profilaxia porque a ideia dele é, se a gente estimular, através desse aparelho, rastrear e estimular de forma tão precoce, talvez essa criança, em função da neuroplasticidade, sequer manifeste sintomas reais, né? Porque a intervenção foi então, tão precoce por isso que não chegou a foi... manifestar, Uhum. né? Clinicamente. Então, ele falou nesse termo, profilaxia. Isso foi no último congresso que eu fui, em 2023, um congresso de neurologia infantil. E eu achei incrível esse termo, né? Mas a neuroplasticidade é fundamental. São as janelas de oportunidade. O cérebro de uma criança que está aprendendo... Imagine, vamos pensar em uma criança, só criança. Não vamos nem falar no TEA. Imagine que uma criança nasce sem dente, sem sustentar o pescoço, sem falar nada, totalmente dependente. Em 2 anos, a criança está juntando, uma criança típica, tá? 2 palavras, já anda sozinho, já pode correr, já pode fazer tanta coisa, né? Começar a comer sozinho. Então, é um cérebro que desenvolve estupendamente em 2 anos. Você já pensou se nós, adultos, conseguíssemos evoluir nessa velocidade em 2 anos? Chamamos de saltos de desenvolvimento, não tem isso? Tem também, Os exatamente. saltos de desenvolvimento infantil. Então, assim, eles desenvolvem muito, né? Então, essa janela de oportunidade é fundamental. Por isso que a gente fala da necessidade do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo você inicia a intervenção, né? Melhor o resultado. Mas a gente não pode dizer que o cérebro de um adolescente ou de um adulto não tem neuroplasticidade nenhuma. Senão, um idoso que sofreu um AVC
nunca vai recuperar movimento nenhum. Nesse caso, as terapias seriam feitas de forma mais intensiva, né? Não é uma intervenção precoce, mas se intensifica nas atividades multidisciplinares? Veja, não necessariamente intensidade. Às vezes o adolescente e o adulto, eles têm mais resistência. Tipo assim, pra que eu vou fazer psicólogo? Pra que eu vou fazer isso? Pelo próprio comportamento rígido. Então, não quer. Alguns têm dificuldade em aceitar seu próprio diagnóstico, alguns nem sabem. Entendeu? Mas assim, não necessariamente na fase adulta a intensidade, mas trabalhar funcionalidade dentro do entendimento cognitivo daquele adulto. Aí depende do nível do TEA, enfim. A gente fala muita intervenção, muito intensiva na infância. Porque a neuroplasticidade de fato é maior. No adulto eu vou dar o suporte que ele precisa. Então hoje a gente consegue imaginar um adulto autista que tenha um cognitivo bom ao ponto de ter conseguido lograr êxito em passar em uma universidade, cursando a universidade com a T do ABA, podendo auxiliar ele para transitar entre uma sala e outra, ou auxiliar nas relações interpessoais, ou ter uma pessoa do lado dele que diga: oh, preste atenção, essa anotação que o professor fez, você já anotou? Discretamente, né? Cheque aí sua agenda, vamos ver. E trabalhar mesmo como assistente terapêutico, né? Que dê o suporte que aquele adulto precise para ter uma vida funcional ou que consiga. Inclusive. Porque muitos adultos, já tem adultos autistas na faculdade, tá? Todas as faculdades são obrigadas a ter um núcleo de inclusão. Algumas faculdades já mais estruturadas, outras menos. E é um desafio, né? Porque às vezes ele tem inteligência para ter passado no vestibular e para estar ali por competência, mas não tem essa facilidade ou fluidez para transitar naquele ambiente ou para lidar com diferentes tipos de professores ou para mudar de uma sala para outra, porque alguns têm dificuldade em mudar de ambiente, por exemplo, entendeu? Perfeito. E essa adaptação em um local onde as pessoas estão preparadas para enfrentar essa condição na idade adulta, na idade da adolescência, percebendo, por exemplo, a resistência que de fato os adolescentes têm naturalmente, inclusive os adolescentes típicos. Sim. Então não seria muito diferente para os atípicos. E aí dentro dessa condição você ter pessoas que entendem aquilo, que conseguem se conectar e melhor obter daquele adulto ou daquele adolescente um olhar diferente para um ambiente que ele vai estar frequentando, convivendo. De repente ele não vai ter na faculdade, ele não vai ter na escola pessoas preparadas para ele, ou não em quantidade, ou talvez não em qualidade, mas ele precisa entender também, e eu acredito que o propósito desse novo projeto de vocês é esse, é fazer com que eles consigam entender o mundo que eles estão inseridos também e saber interagir para que as pessoas consigam também acolhê-los de alguma forma. A ideia é entender que o autismo não acaba na infância, na verdade, né? O autismo é um diagnóstico que não é revogável, ou seja, não tem como não é uma doença, porque a gente condição, não sabe a causa, então não tem cura. Então, uma pessoa que é autista vai ser autista a vida toda. A questão é você ter um autista adulto feliz, funcional, que consegue ter uma vida receptiva, funcional, ou seja, ser feliz. E o que é ser feliz? Isso é tão subjetivo, né? Mas assim, ter uma vida funcional, que funcione, que as coisas fluam, que ele consiga ter função executiva suficiente para tocar a vida dele, para ter uma ideia, ter um projeto, porque a gente tem autistas brilhantes, né? Nem todos, mas alguns são. Sim, mas muitas vezes eles têm as ideias, são criativos, mas não conseguem executar. Então, como a gente pode ajudar isso, né? O autismo não acaba na infância. É por isso que a gente fala, quando você percebe assim, num relatório meu, eu coloco bem isso, né? É um diagnóstico. Às vezes o autista, com o nível de suporte 1, que você começa uma intervenção precoce, completa uma idadezinha maior e fica assim, uma fala, né? Que os pais atípicos de uma criança com um TEA nível de suporte odeiam. Poxa, ele nem parece autista. Isso é verdade. Você não sabe. Aí uma mãe cantou pra mim. Às vezes existe a resistência da própria família, né? De procurar uma abordagem diferente. Existe isso. E existe também as famílias que aceitam, mas que quando a criança realmente vai melhorando, porque vai melhorando, você vai fazendo as intervenções e a criança vai melhorando. Eu tenho percebido isso muito na prática. Muito, é incrível, é sensacional.
Você acredita Uma que o mãe- autismo, ele abraça outras questões, outras comorbidades, uma ansiedade, Olha, outras coisas que podem estar, né, agravando assim, trazendo uma condição que possa, né, uma ansiedade, uma depressão, algo assim. perceba, nós somos humanos e como humanos somos todos nós, autistas ou não, extremamente plurais. Então, assim, um transtorno, normalmente ou dificilmente, ele vem sozinho. O que você fala abraçar não é abraçar, a gente chama isso de Não. comorbidade, Perfeito. entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo clínico, porque eu acho que é muito mais fácil a nossa audiência entender uma coisa concreta, uma coisa que é visível, do que uma coisa abstrata como autismo, que é um diagnóstico que eu não tenho um exame para provar. Sim. Eu não tenho como fazer um exame e dizer, tá aqui, ó, veio o resultado aqui, é autista. Não existe. O diagnóstico é clínico, apenas clínico. Então, eu vou fazer um paralelo com uma questão mais palpável, que eu acho que a nossa audiência vai entender melhor. Uma pessoa que tem obesidade tem um risco maior para ter diabetes e tem um risco maior para ter hipertensão. Uhum. Você entende? Sim. Então, são comorbidades. Comorbidades. Então, com o TEA não é diferente. A pessoa autista, ela pode ter muitas comorbidades. Alguma delas mais prevalentes do que outra. Então, eu posso lhe dizer, aproximadamente, tá, gente? Porque os estudos variam bastante, mas assim, aproximadamente 85% das crianças autistas vão ter também TDAH. 30% pode ter epilepsia. 60% pode ter ansiedade. Isso é aproximado, lógico, né? Os estudos variam nessas porcentagens. Então, sim, os autistas podem ter comorbidades. Usualmente, quando você vê assim, um autista usando medicação, a medicação é para comorbidade. Você sabia? Não tem remédio para o autismo ainda. Existe um fio de esperança. Nos Estados Unidos já tem uma medicação para síndrome de Rett, que a criança tem uma síndrome, epilepsia de difícil controle, tem um autismo regressivo e já tem uma medicação que ela melhora o funcionamento dos dendritos, certo? E que é como se fosse realmente a primeira medicação que você consegue melhorar a qualidade dos neurônios, digamos assim. Então surge uma esperança, mas é uma medicação Interessante, né? caríssima, praticamente inacessível ainda, porque é em dólares, né? Então, Sim. E esse medicamento, ele já existe aqui pela Anvisa? não, Nada. nada, É só apenas nada, lá. tá só Estão em lá. pesquisa. E é só pra síndrome de Rett, tá? Ah, Então, sim. assim, não é pra qualquer caso, é só pra síndrome de Rett. Então, Mas já é, sim, um fio de esperança, né? sim. Você imaginar que possa haver alguma medicação que melhore a qualidade do neurônio, já que parece que o autismo parece ser uma sinaptogênese. Ou seja, eu tenho neurônios que têm dificuldades na conexão um com o outro. Por isso que os autistas sofrem com a poda neural. Eu tô falando muito rápido ou tá dando Não, pra tá acompanhar? tranquilo. Ótimo. Inclusive, Então- nesse Tranquilo. ponto aí, Hum. porque esse ponto ele é interessante, eu até anotei aqui, autismo regressivo e essa poda neural. Hum. E muitas pessoas que terminam aqui, por ser pai atípico, eu termino me relacionando com outros pais e mães Sim. atípicas também. E eles falam muito sobre isso, porque Luca foi assim. Luca, literalmente, ele fez toda a introdução alimentar, falava mamã, falava papá, numa noite, e não é exagero de retórica, numa noite, Acredito. a gente foi dormir, acordou no dia seguinte, ele já não falava papá, já não falava mamã, já não queria comer mais nada. Aí, intuitivamente a gente ofereceu o leite, o mingau, porque eu falei, não, você não tá querendo comer nada. Pensamos até que ele tava de Covid. A primeira coisa que você pensa Né? assim, é uma É uma virosezinha. virose, alguma coisa. Explica Vou dar o que ele aceitar pra comer. Explica um pouco isso, para que as pessoas possam entender. Rapaz, isso é tão importante. Porque, assim, no autismo, isso foi uma das causas da mentira mais mentirosa, da falácia mais falaciosa das galáxias, que foi associar o autismo às vacinas, né? Inclusive, esse médico que falou isso já teve sua licença cassada e tudo. Porque isso é uma falácia, tá?
Autismo e vacina não tem nada a ver. Inclusive, as crianças autistas todas, eu cobro um cartão vacinal em dia, porque não tem nada a ver. O que acontece é que existem idades de algumas podas neurais mais importantes. Uma delas coincide com a data da vacina. Então, houve essa associação falaciosa, né? Mas o que é? Só para vocês entenderem, eu vou botar de uma forma muito simples, que eu acho que Sim. fica fácil o entendimento. A poda neural é assim, quando a gente nasce, a gente já nasce com todos os neurônios que a gente vai ter pro resto da vida, certo? Então, você já nasce com aquela quantidade de neurônios exatas. Os neurônios, eles não vão se multiplicando ao longo do tempo, né? As mulheres já nascem com aquela quantidade de ovários, por isso os ovários vão ficando envelhecidos e é dito assim, não é recomendável que uma mulher mais velha tenha filhos, né? Nem homens também agora, inclusive isso seria um dos fatores de risco pro Sim, TEA. eu tava lendo sobre isso. Então, a gente já nasce com a quantidade de ovários. O homem não, né? Até que o espermatozoide se renova todos os dias, mas as mulheres com as quantidades... E a mesma quantidade de neurônio. Ao longo do tempo, o que acontece? Os neurônios, eles sofrem uma poda porque existe uma varredura. O cérebro, ele identifica neurônios pouco utilizados, digamos assim, e ele faz uma limpeza, uma apoptose desses neurônios que são subutilizados. Certo? Perfeito. O que aparentemente acontece no autismo, eu falo aparentemente porque são teorias boas com plausibilidade biológica, mas a gente não tem prova de exames, né? Mas são teorias bastante plausíveis. O cérebro de uma criança autista não tem a mesma qualidade de poda neural de uma criança típica. Então, ele fica ali com os neurônios úteis e inúteis, digamos assim, juntos. Pouco funcionantes aqueles neurônios. Então, é como se os neurônios não conversassem direito, porque os neurônios precisam conversar. O nosso cérebro, ele se comunica ou por impulso elétrico ou por neurotransmissor. Se esses neurônios não conversam bem e estão desorganizados, Não há uma comunicação. não há uma comunicação adequada. Então, a criança sofre com a poda. Quando a gente fala que ele sofre com a poda, é porque não houve a limpeza daqueles neurônios desnecessários como deveria ter havido. Então, ficam neurônios demais, entende? Os funcionais e os não funcionais. Isso causa uma desorganização. E a criança perde mesmo. Eu não vi, nem todos os autistas têm essa história, mas todos os autistas incorrem no risco de sofrer com a poda e a maior angústia dos pais, inclusive, né? Sim. Porque assim, você tem um filho de 3, 4 anos que tá evoluindo bem. Aí tem pai e mãe que me perguntam assim, poxa, doutora, tem uma poda importante aí à frente, é de 5 anos. Meu filho pode sofrer com isso? Eu falo, pô, não me faça uma pergunta dessa não, que eu tenho que falar a verdade. Poder pode, né? Mas uma criança que está em estimulação, com um bom funcionamento, já bem organizada, a chance de sofrer com a poda é menor. Mas poder pode, né? Porque é endógeno, é uma organização Interna. interna, química. E pelo seu histórico de atendimentos a pacientes, tem sido comum essa poda, por exemplo, dos 5 anos, trazer uma regressão, todo o trabalho terapêutico implementado nessa criança? Graças a Deus é raro. É raro. Mas se eu te disser que eu nunca vi acontecer, é mentira, eu já vi. Mas é raro, raro, raro. Normalmente, minha prática clínica, né? A criança que sofreu com uma poda tem mais risco de sofrer com as outras. Entendo. Então, em tese, o autista regressivo, ele tende a sofrer com novas podas. Pode. Não é? Não é uma condição sine qua non, mas pode. Não é obrigatório. Mas pode. É uma criança que a gente tem uma vigilância dobrada. Porque, a princípio, ele vinha se desenvolvendo bem dentro daquele cronograma natural da criança. De repente, ele zera tudo de novo ali. Aí os pais entram naquele choque. Corre para um, corre para outro, vai para terapia. Quando você analisa muito bem e você vê vídeos retroativamente, você percebe que não é que o neurodesenvolvimento era normal. Normalmente já havia um atraso. Sim. Mas, digamos, era um atraso imperceptível. sutil, ou um atraso que você quase não via. E eu já vi vídeos assim, mesmo, né? Então você fala, não é exagero da mãe e do pai. Eu tô vendo os vídeos.
da criança falando, da criança olhando, Sim, da sim. criança trocando, da criança brincando. Então, realmente, aí você fala, não, realmente, sofreu com a poda neural. A condução acaba que não varia muito, a condução clínica, em termos de orientação, né? De terapias, de estimulação, não muda muito para o autista não regressivo, digamos assim. A conduta é a mesma, todos dois vão ser autistas, né? Essas podas, elas são disciplinadas, catalogadas pela literatura médica, 2 anos, 4 anos, existe isso ou também isso é algo Olha, tem relativo? alguns artigos observacionais, mas nada categórico, não. A gente sabe. Você vê na atuação prática, né, ali. Mas tem material, tem artigos, mas como eu te disse, como eu não tenho como provar, Sim, sim. fica num tipo de pesquisa observacional. Tipo, eu não tenho como fazer uma ressonância e ver essa poda acontecendo ali na vida real, entendeu? Com a ausência de exames que diagnostiquem através de informações mais objetivas, o papel do neuropediatra termina sendo fundamental. Porque a maioria dos direitos que a pessoa com autismo tem, ele só passa a poder usufruir deles a partir do momento que há um diagnóstico. Sim. Aí eu venho para uma pergunta Exatamente. que é muito recorrente, né? Você tem o autista que foi classificado, me parece que essa é a classificação mais recente, o nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. Para que a nossa audiência entenda definitivamente o que é que significa o termo espectro e o que é que significa os níveis de suporte, que contribuição você poderia dar para que eles possam entender de uma forma como até agora tudo foi muito simples de ser entendido. Sim. Eu acredito que é uma contribuição fantástica. Eu sempre digo, a informação é a ferramenta, é a melhor e maior ferramenta de inclusão. Sim, sem dúvidas. E a boa informação. Então comenta com a gente, comenta com a nossa audiência como que funciona isso, os níveis de suporte, para que eles possam entender o que é que efetivamente significa a palavra espectro dentro da literatura médica voltada para o autismo. Tá. Eu vou ser bem didática, né? Tentar ser bem didática para ser mais palatável para nossa audiência, né? Primeiro, vocês entenderem o que rege o nosso diagnóstico. É esse manual aqui, que é o DSM-5, que recentemente foi atualizado, que é o DSM-5 TR agora, né? Então, a cada edição, estudiosos do mundo todo se reúnem para rever esse manual, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, certo? Então, dentro desse manual aqui, eu tenho todos os transtornos mentais, inclusive o transtorno do espectro autista, certo? Na hora que você entra e abre aqui esse livro no capítulo do autismo, você tem os critérios diagnósticos, ou seja, o critério A, o critério B, o mínimo que você tem que ter para dar o diagnóstico. E você tem também aqui o nível de suporte. Volta para a subjetividade, mas assim, habitualmente uma criança com nível de suporte 3 é uma criança que vai precisar de total suporte, ou seja, aquela criança que basicamente não tem autonomia, que é averbal ou fala palavras soltas, muito voltadas à sua necessidade, e ainda permanece com muitos comportamentos repetitivos. O nível 1 é aquela criança que tem autonomia, que consegue se comunicar tanto por gestos como por fala, mas que ainda tem alguma dificuldade comunicativa, ou seja, um autista nível 1, seja qualquer idade, né? Ele consegue se aproximar das outras pessoas, às vezes ele consegue até iniciar já um diálogo, mas às vezes é mais difícil sustentar um diálogo, às vezes é mais difícil manter uma amizade, entende? Então é um impacto mais leve, e normalmente é um indivíduo que tem autonomia. Então você vê, uma criança com nível de suporte, ele tem autonomia, consegue tomar banho só, comer só, arrumar sua mochila só, fazer seu lanchinho só. Então, ele é um nível 1. Ele já se comunica bem, ele já tem menos sintomas restritivos e repetitivos. E o nível 2 é tudo que tá entre os dois. Então, entra novamente na subjetividade, né? Então, o nível 2 é tudo que você tem certeza que não é 1 e não é 3, digamos assim. Porque o 3 você já vê, aquela criança
realmente com um comprometimento maior, mais grave. O nível 1 é aquela que já tem uma desenvoltura social melhor, que tem um cognitivo preservado, que se comunica mais, que fala mais. Mas se eu te disser assim, ó Gil, eu tenho aqui um exame para ver o nível de suporte. Não tem. Ó Gil, eu tenho aqui uma escala específica para ver o nível de suporte. Não tem. Volta para a subjetividade e para a experiência do profissional que está falando sobre isso. Eu vou me posicionar assim, isso não é obrigatório, isso é uma experiência minha. Eu não gosto de falar em nível de suporte em crianças muito pequenas, justamente pela neuroplasticidade que a gente está falando. Então, às vezes você pega uma criança com 2 anos, que eu falaria assim, poxa, essa criança é grave. Mas eu não quero falar isso pra família, porque eu tô apostando na neuroplasticidade. Então, eu mando pra terapia intensiva, essa criança volta 6 meses, outra criança. Porque eles transitam entre os níveis de suporte. Então, por que eu vou falar? Não é que eu tô omitindo da família, Sim, veja. sim. É porque é uma criança que tá em plena Você vê uma neuroplasticidade. grande chance de receber Exatamente, especialmente quando eu percebo que a criança tem um cognitivo bom e que eu sei que aquela criança aprende rápido, porque quando... Precisa apenas de estímulos, o que né? mais impacta no prognóstico de uma pessoa autista é a inteligência. Quando eu falo cognitivo, é a inteligência. Se eu tenho um autista com cognitivo bom, normalmente ele tem um prognóstico bom, porque é uma criança que não exige repetição. Eu ensino uma vez, ele já aprendeu. Então, ele galga aquele conhecimento e sobe mais um degrau, e sobe mais um degrau. Quando a criança tem um rebaixamento cognitivo, ele exige muita repetição. Então, ele evolui muito lento. Entende? Porque muitas vezes eu ensino uma coisa e, finalmente ele aprendeu a cor amarela. Aí, vou passar para verde. Aí, eu passo para ensinar a cor verde. Quando eu volto para amarela, ele não sabe mais a amarela. Então, o que mais impacta no prognóstico do TEA é o cognitivo. A verdade é essa. Mas o nível de suporte é isso. Agora, só para ser bem didática, isso eu estou falando dos critérios diagnósticos e do manual do DSM-5, que agora é o DSM-5-TR. Fora isso, a gente tem um código internacional de doenças, que é o CID, que era o CID-10, agora transitou para o CID-11, certo? Sim. Então, esse DSM não está relacionado com o CID, digamos assim. O CID também mudou, o DSM mudou, não teve muita novidade pro autismo, mas o CID também mudou. Então, o CID-10, que antes... Bom, no CID anterior era diferente, né? Eles separavam o autismo, que foi a pergunta que você me fez para explicar o que é o transtorno. Sim. No CID-9, eles separavam transtorno invasivo do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro do autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, que até hoje as pessoas querem usar esse termo. Esse termo, síndrome de Asperger, não se usa mais, desde o CID-10. No CID-10, desde o CID-10, eu estou tentando trazer para vocês um histórico, certo? Tá sendo claro? Vocês acham que tá... Claríssimo, é importante. Tá bom? Então, no CID-10, eles colocaram já todo mundo autista, tiraram Asperger, tiraram tudo e ficou uma coisa só. Englobaram. F84.0. Transtorno do espectro autista. Então, como transtorno espectral, que o próprio nome diz, você tem várias nuances do mesmo transtorno. Então, eu costumo dizer que um autista não é exatamente igual ao outro. Então, nem todo autista vai ter seletividade alimentar. Nem todo autista vai ter um transtorno do sono. Nem todo autista tem tanta dificuldade para sair do cotidiano. Alguns saem com tranquilidade. E podem ter outras formas de rigidez. Um autista não é igual ao outro. É espectral. E são seres humanos. Nós somos típicos, ou pelo menos imaginamos ser. Exatamente. E somos diferentes. Exatamente. Como você explanou antes, eu gosto de coisas que você não gosta. Então eu falo assim, eu amo ir pra roça, eu amo montar a cavalo, eu amo ver os bois. E você fala, Deus me livre, eu morro de medo, não quero nem conta. Somos todos diferentes. E os autistas, eles não deixam de ser pessoas. São pessoas, são homo sapiens, com todas as peculiaridades e complexidade de ser humano em si. Certo? Voltando pro CID. No CID-11,
a classificação já muda. Eles mantêm o transtorno do espectro autista, mas aí o cognitivo já entra na classificação. Então, eles botam 6A02.0, autismo, sem comprometimento intelectual, com linguagem funcional. 6A02.1, autismo, com deficiência intelectual, sem dificuldade na linguagem funcional. 6A02.0, autismo, enfim. E aí vai De acordo toda uma com- análise combinatória até o 6A02.5. Entendeu? Perfeito. Então, eles aliaram no CID-11, que é o novo código, que já está vigorando. Nos meus relatórios, como algumas pessoas não têm ainda o CID-11 total domínio, eu tenho colocado CID-10 e CID-11, porque aí não deixa dúvida para a equipe multidisciplinar ou para um advogado ou para um juiz. Quando é criancinha, como eu falei, que eu não quero determinar ainda o nível, porque acaba que esse CID-11 acaba dando um pouco de noção desse nível de suporte, né? Lógico. Sim. Se eu boto um 6A02.5, que é uma criança com deficiência intelectual e com linguagem ausente, tá subentendido que é uma criança com uma gravidade maior. Sim. Concorda? Total. Então, normalmente, no bebezinho, na criança pequena, eu tenho colocado 6A02.Z, que é o indeterminado. Porque você E o acredita que as inespecífico. intervenções vão trazer bastante... Eu acredito muito. Inclusive, é isso. Isso é importante, sabia, doutora? A gente realmente acreditar nas terapias, no que está sendo feito de forma precoce, porque a família não é só aquela condição. A família quer viver um pouco dessa fé. A família quer acreditar que vai existir aquilo ali, né? Inclusive, tem muitos pais que são resistentes, que sofrem mesmo, né? Em descobrir esse ambiente, esse novo universo, né? É porque é realmente sofrido, não é uma notícia fácil mesmo, não. Agora, Pô, você falou uma coisa importante, eu ia falar e me perdi. Fale aí de novo o que você falou. Você lembra? Do acolhimento familiar. Não, não era da família, não. Era do TEA mesmo. Enfim, mas tem as famílias, falando do sentimento, né, de cada família, é muito variável, mas dizer que é fácil, não. Não. As pessoas algumas pessoas gostam de romantizar o autismo. Não é fácil. Não. É um desafio, independente do nível de suporte. Uhum. E aí eu lembrei o que ia falar. Eu acredito e eu invisto. Porque, vamos supor, existem os autistas graves. Existem. Tem autista que não vai falar nunca. Existe. Existe esse cenário. É real. Mesmo estes autistas mais graves, eu costumo investir. Por quê? Porque ainda que ele não vá ter capacidade cognitiva de frequentar uma faculdade, mas qualquer coisa que ele aprenda, eu posso melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito. Então, se ele aprender a comer só, eu tô dando autonomia. Perfeito. Entende? Perfeito. Se ele aprender a tomar banho só, escovar o dente só, é autonomia, gente. É autonomia. E quando fala em um autista com nível 1 e 2 de suporte, eu tenho raiva de capacitismo, porque eu acredito muito nos autistas. Muito, mas no nível muito mesmo. E você sabe que a gente tem pessoas adultas se descobrindo autista Sim. tardiamente. Muito. Então, assim, existem vários médicos, eu tenho vários colegas médicos autistas, juízes autistas, advogados autistas, em todas as áreas de trabalho. E com esse diagnóstico, eles terminam entendendo muita coisa da sua própria jornada quanto ser humano. Sim. Sim, As dificuldades que enfrentou quanto um ser sociável, quanto profissional também. Doutora Raquel, ainda com relação à questão do DSM, do CID, isso é muito importante. E eu digo por quê? Hoje existe uma cultura que eu diria ilegal, absolutamente arbitrária, de querer transformar o autismo em doença. E aí eu explico. Ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora e ela compartilhou comigo um documento de um plano de saúde de nível nacional,
onde ele dizia que para poder conceder o plano, mesmo eles acolhendo esse paciente no plano, que precisaria de 24 meses para poder iniciar as terapias, porque eles caracterizavam o autismo como uma doença pré-existente. Então, é muito importante ouvir de uma profissional reconhecida, de uma profissional que eu particularmente reputo como, além de profissional, um ser humano fantástico. Porque não basta você só ser médico, não basta você só ser juiz, não basta você só ser advogado. Sim. Você precisa entender também sobre a alma das pessoas, sobre gente. Porque nós não podemos nos dissociar disso, nos tornarmos frios frente ao sofrimento do outro. Sim. Né? E por isso que a importância de profissionais como você, que tem essa capacidade, não só, como você fala, olha, eu acredito muito. Um depoimento desse, ele tem um peso tão importante para nós, pais atípicos. Por quê? Recentemente, uma mãe atípica falou assim, olha, meu filho já tem 3 anos de terapia, ele nunca evoluiu 1%. Eu já estou na iminência de desistir. Então, veja, se a própria profissional médica diz assim, olha, eu acredito muito, não desista, permaneça, que você vai... É possível que você alcance, no mínimo, melhorar alguma coisa na vida daquela pessoa, como um depoimento de quem tem autoridade realmente para estimular essas pessoas. E, no mesmo sentido, esclarecer esses conceitos relacionados ao autismo é muito importante, para que da mesma forma a pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu vou desistir, porque se eu não vou conseguir atender meu filho dentro dessa janela, entre aspas, dessa janela, dessa neuroplasticidade, porque são 24 meses, alguns são 180 dias, quer dizer, essa carência que eles colocam... Não, mas vamos desmistificar isso agora, presta atenção. A janela de oportunidade é maior quanto menor a criança. Mas não quer dizer que depois a pessoa não aprende mais nada, não. Gente, senão eu não ia me propor aprender nada. Perfeito. Exatamente. Eu aprendo todo dia, eu tô aqui com vocês, trocando com vocês, Perfeito. eu tô aprendendo. Perfeito. É meu primeiro podcast, eu tô aprendendo hoje como é um negócio de um podcast. Então eu tô aprendendo hoje. Como é que eu me permito aprender todos os dias e eu vou dizer que uma criança de 5 anos não vai aprender mais? Claro. Não existe. O que a gente fica batendo na tecla da janela de oportunidade é para as pessoas imaginarem que a intervenção precoce é importante. Então, se você percebe que seu filhinho de 1 ano e 7 meses não está desenvolvendo como irmão ou não está desenvolvendo bem, e você tem lido sobre isso e você está achando estranho, procure ajuda, porque quanto mais cedo, melhor. Mas não quer dizer... Porque assim, gente, ó, eu estava discutindo hoje com um paciente isso. Eu já dei diagnóstico em adolescentes. Menina, principalmente, porque menina faz muito masking. Então, eu já dei primeiro diagnóstico com 15 anos. Com 16 anos. E aí, eu vou dar o diagnóstico e não vou fazer nada, não vou aprimorar nenhuma habilidade. Não existe, eu tenho 40 anos e eu aprendo. Exatamente. Como é que uma criança de 5 anos não vai aprender? Aprende! Não deixe nenhuma dessas mães perderem fé ou esperança. Ah, passou a janela de oportunidade, então não vou fazer mais nada. Não, não é assim. Se você conseguir estimular precoce, melhor. Talvez a evolução seja mais rápido. Mas não quer dizer que depois disso não funcione mais. Não existe isso. O cérebro aprende o tempo todo. Um idoso que sofre um AVC e fica com alguma sequela se recupera. E volta a recuperar o movimento, a fala, e aos pouquinhos vai melhorando. Como é que uma criança não vai aprender? O cérebro tem uma capacidade surreal de se... Não é tão grande quanto um fígado, por exemplo. O fígado se regenera com muito mais rapidez. O cérebro, de fato, é mais lento, porque, como eu falei, ele não produz células novas. Mas o que acontece? Ele se compensa. É como se uma outra áreazinha ali aprendesse um pouquinho daquela função necessária. Você tá me entendendo? Sim, perfeito. Então, pode levar um tempo maior. Mas você não pode desistir de um filho, não. Doutora Não Raquel... tem como você dizer eu vou desistir. Nem de um filho, nem de você mesmo, nem de qualquer pessoa que você ame. Perfeito. Você não pode desistir. Não desisto. Não tem como. Eu nunca Isso desisti. tá fora do... Totalmente Não é fora. Inegociável. Totalmente fora isso de é- opção. Isso é inegociável. Agora, assim,
Teve um estudo interessante que mostrou, eu devia ter trazido ele, mostrou que o nível de estresse dos pais atípicos são equiparados a combatentes de guerra. Porque assim, é luta, sabe? A gente não pode romantizar, não. É luta. É preocupação. Será que meu filho vai sofrer bullying? Será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai ter função? E briga com o trabalho, e briga com o plano de saúde, e briga com a escola. E briga para seu filho ser incluído, e briga para seu filho ser aceito, e briga no play do prédio, É verdade. porque estão É excluindo o verdade. filho. E é luta. Não, a gente tem atendido muitas famílias autistas desde o final do ano passado para cá. E todas elas, em um dado momento do atendimento, a doutora Tânia acompanha isso, eles choram. E já foi, e é homem forte, malhado, Chorando. e é mãe chorando. Tem também. Porque eles vivem no limite. No limite. Por um fio. Por um fio. Né? É desesperador. E eu sei, porque eu sinto isso na pele também. Aí eu falo pra eles assim, geralmente é quando eu falo isso, né? Eu falo assim, ó, eu sei as suas dores. Eu conheço exatamente o que você está sentindo. Sem uma ordem de grandeza do que vem primeiro, do que vem depois, mas basicamente é a incerteza se o nosso filho vai evoluir com as terapias. Sim. E a segunda, a falta de certeza se nós vamos estar vivos o tempo suficiente para acompanhar os nossos filhos enquanto eles precisarem de nós. Essas duas... Vê-los ter autonomia, Isso, né? isso. E está aqui também, doutora, porque ó, hoje as pessoas, os pais, eles andam estresse, ansiedade, depressão. Tem históricos aí em todo o país de pais que se suicidam, mães que se suicidam. Precisa existir uma educação social também, né? Eu diria que é mais do que uma também, muito educação. mais. Tá? Porque assim, ó, a sociedade, o autismo hoje, infelizmente, ele ainda não é bem recepcionado pela sociedade de uma forma geral. Eu digo isso, por exemplo, nas escolas. Agora, recentemente, está se discutindo a questão do PEI Sim. dentro das escolas. Hoje, as escolas enxergam o aluno autista como um custo. E é um custo que ele não pode repassar só para o autista e se dividir para os outros alunos, termina aumentando a mensalidade. Então, o aluno autista não é bem visto. Quando você chega hoje com uma criança autista no plano de saúde, eu já tive clientes São várias que condicionantes. estiveram lá em junho para fazer um plano de saúde. Em dezembro, toda vez que ele ia lá, o pessoal dizia que o plano de saúde estava fazendo uma auditoria interna e não admitia. Então, não é fácil. Agora, quem está levando o seu filho desesperado? Porque aí essas pessoas chegam na neuro, a neuro fala assim, olha, tem que entrar com as terapias o mais rápido possível. Aí você vai fazer as terapias. Quando você faz o orçamento dos protocolos, aquela quantidade de terapia, 14, 15, 16 mil reais. Humanamente, nem quem é rico consegue pagar, porque você começa a pagar, mas você não sabe quando vai terminar. Quando? Exatamente. E o Valem, né? É uma equação difícil, quase impossível de fechar, porque assim, você tem que ter mais tempo para cuidar do seu filho especial. Só que você tem que ter mais dinheiro para pagar as demandas dele. Poder pagar. Porque não é só a terapia. Ainda que você conseguisse, que não é praticamente inexistente, mas ainda que você conseguisse pelo SUS ou pelo plano, tem toda uma logística ali, custo também envolvido. Levar, buscar. É cansativo também, né? Então, é uma equação super difícil de fechar. Porque você tem que ter mais dinheiro para suprir as necessidades do seu filho especial. Mas tem que trabalhar. E você precisa de mais tempo para brincar com ele, para deixar fora de telas, para dar o suporte que ele precisa, entende? Sim, perfeito. Olha que equação difícil. Perfeitamente. Como é que você ganha mais brincando com seu filho sentado no chão? Perfeitamente. E não tem política pública para isso, nem pensar. Você tá falando no âmbito de plano de saúde, eu vou além. E política pública. Então, assim, é uma criança PCD? É. Mas para você ter o direito ao benefício do PCD, você tem que estar numa linha de miséria, que significa você ter um salário mínimo para quatro pessoas. Um quarto do salário mínimo. A pessoa tá ali. Como é que fecha essa equação? Não fecha. Né? Não fecha. Exatamente. É demais. E aí complicado. a gente abre a discussão para um tema que eu sempre falo isso em alguns programas que eu participo de rádio, que é a saúde mental dos pais. Sim. Porque
Muito se fala sobre o autismo, e tem que se falar mesmo, mas pouco se fala sobre o cuidado também com os pais. Sim. Porque imagine, há um estudo que aponta que o desgaste mental, psicológico e emocional dos pais atípicos se equipara a soldados Combatentes de Soldados guerra. de guerra. Pessoas que quase nunca se recuperam Sim. psicologicamente, emocionalmente. E um detalhe, como o autismo não é uma doença, portanto ele não tem cura. E portanto ele não deixa, que foi o que a gente conversou aqui no início, de ser autista, é algo que os pais vão acompanhar por toda a vida. Então Sim. é preciso sim um somatório de esforços Sim. que passa, quer queira, quer não, por políticas públicas de Estado e de saúde, para que se enxergue melhor. Não enxergue-se o autismo como uma questão de saúde pública e de importância geral, Social. nacional. Porque hoje tem muitas leis, Com viu? toda certeza. Eu falo assim, ó, A lei existe, a lei não é ruim, não. não é. E A não, lei é boa. e não são É. poucas. A questão é a Perfeito. aplicabilidade da lei. Aplicabilidade. Na hora que você vai ler a lei Berenice Piana, É. é perfeita. É, Mas cadê a aplicabilidade? exato. Cadê esses direitos Pra na isso, os prática? operadores, né, de direito. Exato. Eu ainda Né? vejo assim, eu ainda vejo que o judiciário tem funcionado bem para fazer a lei valer, mas não precisávamos chegar no judiciário para que a lei valesse. Sim. É isso que é o mais incômodo, porque as pessoas terminam tendo que ter mais um gasto com advogado. E o estresse, né? Com todo o Ansiedade. trâmite. Ah, assim, vou conseguir, não vou conseguir, vai E ainda assim acontecer, tem não muitos vai planos de acontecer. saúde que não cumprem a liminar, que não cumprem ali aquela concessão e precisa pedir prisão do Você presidente. consegue eliminar, mas a liminar não é cumprida. Aí tem que adotar outros mecanismos aí para poder viabilizar. Não é fácil, eu não romantizo, eu sempre falo isso, sabe? Falo assim, olha, gente, eu fácil, não romantizo o autismo. Agora tem um detalhe também. Não me intimida as dificuldades. Eu vou enquanto eu respirar. Eu vou lutar. Eu cheguei das férias esse ano, 2024, e recebi uma carta. Estava lá em cima da minha mesa. Era uma carta do plano de saúde cancelando o plano unilateralmente. Aí você perde o chão, né? Então, aí o estômago ataca, tudo. Porque ninguém. É que eu falo, não existe. O pai pode ser advogado, pode ser médico, pode ser o que for, pode Não ser juiz, importa. não importa. A dor é a mesma. As incertezas são as mesmas. Os medos, né? As inseguranças. O que pode facilitar é porque às vezes eu tô com uma ferramenta na mão ali para fazer algo que realmente foi feito. Um novo processo, uma nova liminar, restabeleceu, recebi a carta hoje restabelecendo o plano. Uma pergunta, eu sei que eu que sou entrevistada, mas o plano pode desfazer, assim, unilateralmente, dizer acabou, estando o consumidor com tudo pago, tudo em dia? Na medida que Isso a lei... pode, isso é permitido pela lei? Em tese, não. Na medida que a lei vai evoluindo em favor do paciente autista ou até do paciente de outros transtornos, os planos de saúde, porque eles são empresários e os interesses são financeiros apenas. Capital. Né? É o capitalismo. Então o que é que eles fazem? Eles vão modelando medidas para passar as margens da lei. Aí o que é que eles inventaram agora? Hoje você não tem mais plano individual. Você vai chegar plano empresa. Aí você já quebra ali aquela relação consumerista, que, trazendo o CDC, dá um apoio maior para o paciente, que é o consumidor. Então você vai para a empresa. A empresa já presume-se que é uma pessoa jurídica que não goza de determinados... Então eles vão criando Caminhos. estratégias e elementos dificultadores para que as pessoas que precisam dessas terapias, que precisam do auxílio desses planos, fiquem cada vez mais distantes. E aí, uma outra forma de afastar é o aumento, porque quando a empresa, o aumento não precisa seguir um rito da Agência Nacional de Saúde, da ANS. A forma contratual. Aí é pela sinistralidade. Quando aquele o grupo plano gasta muito. quando o plano é Agora empresa. veja, eu entendo, repare, não estou defendendo nenhum lado, até porque eu não atendo plano de saúde, eu só atendo particular. Então, eu traço meu plano terapêutico baseado no que a criança precisa e ponto final. É uma questão técnica, entende? Sim. Eu avalio a criança e vejo com quais terapias a criança iria ter benefício, certo? Sim. Pronto. Mas, então, dito isso, eu não tenho um conflito de interesse com o que eu vou falar aqui, Claro. porque eu não atendo nenhum plano de saúde. Eu entendo que para os planos de saúde, de fato,
é um custo alto. Então, você imaginar que é alto mesmo, como você falou, né? Você faz um orçamento, às vezes vem 15 mil, 20 mil, ok. Mas se isso, como você também citou, é um problema de saúde pública, porque a gente tem dado mais diagnóstico. Eu não vou entrar nisso, porque a gente não tem comprovação se é por um real aumento de incidência ou pela mudança do olhar da população que tem buscado mais ajuda médica. Porque se você olhar para trás, há 20 anos não se dava diagnóstico de uma criança autista verbal. A ideia era fala, então não é autista. Hoje em dia a gente sabe que não. Que existe. Que tem autistas verbais, e muitos, né? E que precisam de algum suporte, ainda assim. Então eu entendo que o custo é alto. Então, em alternativa a isso, e eu acho que deveria ser um movimento, um movimento plausível, né? Seria os planos se estruturarem para fazer centros com profissionais de fato habilitados e certificados. Perfeito. Mas E existe... que o plano remunerasse bem aos profissionais, né? Porque você fala assim, então, doutora, por que você não atende plano? Porque o plano quer pagar ao profissional um valor irrisório e que é meu nome que tá lá. Para eu atender... Gente, não quero soar preconceituosa, tá? Eu acho super importante fazer as unhas. Eu só tô falando que o nível de responsabilidade, um médico ganhar o mesmo valor que uma manicure ganha, e eu não tô desvalorizando a manicure, eu só tô dizendo que é um nível de responsabilidade muito alto para, imagine, você avaliar uma criança, você colher uma anamnese, você fazer um exame físico, você fazer um relatório, pedir exames, encaminhamento, e os planos, eu não nem sei quanto é, porque eu não atendo, mas assim, o plano quer pagar R$80, R$60. Não faz sentido. Aí você tira custo, ar-condicionado, recepcionista, contador, tudo. E o plano ainda glosa. Não paga o profissional. Então... Você acaba ganhando um pouquinho só na grande demanda, né? Na grande procura. E se... Porque assim, pra você... Aí as pessoas que vão ao neuropediatra pelo plano saem infelizes, reclamando, porque o médico ou o profissional que vai atender pelo plano é obrigado a atender muitas pessoas em um turno só. É isso mesmo. Então, pra mim, eu penso ser necessário uma consulta de 2 horas para eu avaliar minimamente uma criança. E quem é meu paciente sabe que às vezes eu passo 2h30, 3 horas, porque não dá, e a gente tá ali falando o tempo todo da criança e da família e do que é preciso de ajuste para o tratamento da criança. Não é brincando, não. A avaliação com a criança é brincando, porque eu adoro brincar com as crianças, mas eu digo, é falando da questão. Então, como é que o médico pode fazer um atendimento de qualidade em 10 minutos? Não tem como, então o paciente nem senta. Eu acredito... Então, entra num problema aí que não tem fim, entende? Da mesma forma, os outros profissionais também. Então, os que atendem numa consulta de 20 minutos. Um fone em 20 minutos não vai. A criança chega até ela se adaptar ao ambiente. 10 minutos de consulta, o tempo de deslocamento da família para aquele lugar foi maior do que o usufruir daquele momento de consulta. Faz sentido o que eu tô falando? Você tá entendendo? Faz total sentido. Então, assim, eu entendo que pro plano é um custo alto, então eles precisam, e eu não vejo os planos fazerem isso, sabe? Um movimento para se estruturar, para ter uma terapia para oferecer. Já que eles têm clientes, digamos, né? Que eles chamam de clientes, né? Demanda para isso. Eu acredito que nos grandes centros e no entorno desses grandes centros, não por uma questão de conscientização e de humanidade e de preocupação, não, mas por uma questão de financeira realmente, para que eles não tenham tantos, entre aspas, prejuízos, que esses núcleos comecem a ocorrer. Eu ainda não vejo, mas eu vejo eles se aproximando de algumas clínicas específicas de parceiros, onde tem ali... Já é um bom caminho. Que já é um bom caminho, mas a gente recai ainda na ausência de profissionais de fato habilitados para trabalhar com os protocolos. Existem as clínicas credenciadas, mas nem todas
que eles credenciam como clínicas capacitadas para atender, né, os autistas. Existem profissionais verdadeiramente qualificados, né? É uma É questão, uma né? guerra aí que a gente acaba... É difícil. Eu tô na ponta de cá, então, assim, eu tenho que ser técnica, Uhum. mesmo Precisa. entendendo a situação social. Muitas vezes eu falo pra família assim, ó, eu vou colocar aqui no relatório direitinho tudo que, no meu entendimento técnico, é necessário para seu filho evoluir. Mas eu entendo, porque muitos vão custear, né? Vão tentar pagar, porque no SUS também não encontra. Então eu digo, eu vou botar o que é, o que eu entendo como necessário e importante para o seu filho evoluir. Agora eu vou te falar o mínimo, né? E aí, em algumas famílias, a gente tenta trabalhar com o mínimo, para não ficar sem nada. Mas é importante essa sua postura como profissional, se colocar numa posição isenta e prescrever o que efetivamente, como profissional, você acredita que vai Que é surtir efeito. necessário. Doutora Raquel, qual é o seu pensamento sobre o canabidiol no tratamento de pacientes autistas? Olha, o que aconteceu? O canabidiol é uma medicação nova. Primeira coisa que eu tenho que falar é assim, canabidiol é medicação. Não é natural, não é fitoterápico, não é brincadeira. É remédio, primeira coisa. Ótimo. Os cientistas descobriram que nós temos endogenamente um sistema endocannabinoide. Então, no nosso organismo, a gente tem receptores endocannabinoides em todo ele. Todo o nosso corpo. Então, tem receptores CB1, CB2, alguns receptores são pré-sinápticos, outros pós-sinápticos. E o canabidiol, no início que eu comecei a estudar, eu fiquei muito reticente. No início, tá? Estou falando no início, imagine aí há 6 anos, sei lá. Eu tinha muito preconceito. Eu falava, meu Deus, isso é coisa de droga. Como é que a gente vai prescrever isso? E aí os artigos começaram a sair, primeiro para epilepsia. Então, para epilepsia, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e também esclerose tuberosa, ele é fundamental, né, para o controle de crises convulsivas. Isso ficou bem documentado, já com vários artigos. Isso eu tô falando de CBD isolado primeiro, certo? Certo. E aí isso ficou bem sacramentado, pronto. Depois você vai estudando, né? E você fala, poxa, que raio de remédio é esse? Que parece uma panaceia que serve pra tudo, né? Aí você fala assim, poxa, é um remédio que melhora o sono, melhora a ansiedade, serve pra dor, serve pra isso. Serve... Que remédio é esse? Que coringa é esse? Vem cá. Serve Né? pra mim. Serve Pra pra mim. tudo, serve pra tudo. Aí, pronto. Aí, quando você vai estudar e você entende que a gente tem receptores de endocannabinoide em todo o organismo e que eu posso me beneficiar com a ativação desses receptores através da medicação, aí você entende, você fala, poxa, existe uma plausibilidade biológica. Ok. Aí você já começa a entender mais sobre a medicação. Quando você entende, eu vou simplificar aqui, tem Certo. 3 tipos de medicação. Tá bom ou tá muito técnico? Não, tá Não, ótimo. Tá fica bom? à vontade, ótimo, doutora. tá ótimo. Aí você chega e vê. Não, tem um CBD isolado, que eu pego a planta toda e extraio só o CBD puro, certo? O CBD é uma fração da planta, digamos assim. Eu tenho uma medicação full spectrum, que é a medicação inteira, inclusive o THC. O THC é a fração que alucina, que bate onda, que faz a pessoa ficar high, certo? Mas isso só vai acontecer acima de 10 miligramas. Então, eu posso ter uma medicação full spectrum, que ela tenha... Normalmente eles botam até 0,3%. Hoje em dia já tem feito alguns com doses muito altas de THC, mas mais para dor. Paciente terminal, com câncer. Porque tem várias aplicabilidades, como eu falei, né? E tem o broad spectrum, que ele pega a planta toda, só que ele exclui o THC. Então, eu tenho todos os endocannabinoides, porque são vários, né? CBG, CBN e os flavonoides e todas as moléculas ali. Só que eu excluo o THC, ou seja, eu tiro a parte alucinógena, digamos assim, certo? Certo. Então, eu tenho mais ou menos, para vocês entenderem, esses 3 tipos de canabidiol. Hoje em dia,
Existem várias marcas, o que eu me preocupo sempre é em olhar os COAs, que são as certificações, e ver se é tudo legalizado, se é puro, o tipo de recipiente, né? Se normalmente óleo de coco Sim. é um bom recipiente. Tem também os hidrossolúveis, né? Tem uma marca aqui que é hidrossolúvel para criança que tem dificuldade com o óleo. Então, veja, eu tenho muito cuidado, é uma medicação nova, tem 2 artigos saindo do forno ainda para o autismo. A gente ainda não tem uma robustez científica grande para o autismo, mas ela emerge aí como uma possibilidade, como uma esperança e como uma, uma opção. A gente ainda tem muito a caminhar, porque a gente ainda não sabe dose, exatamente que dose manejar. Então, você tem uma variação de dose que vai de 2,5 miligramas quilo dia a 50 miligramas quilo dia, então é um range muito grande. Muito diferente. O que a gente sabe é que é uma medicação segura, então mesmo em doses altas, ele tem um nível, ele tem uma distância do nível tóxico, entendeu? Sim. Então é uma medicação segura, Uhum. mas, primeira coisa, é remédio, pode ter efeito colateral sim, tem que ser usado com parcimônia, não é milagre, porque a minha preocupação é que alguns médicos querem vender como milagre ou como cura de autismo. Se autismo não é doença, não tem cura, tem Claro, melhora, claro. ponto. Perfeito. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas se apaixonam e acham que aquilo ali vai resolver todas as questões, Verdade. né? Não resolve. Eu acho que ele emerge, talvez, como uma possibilidade tímida, a gente ainda não sabe. Por quanto tempo vai ficar o canabidiol? Quanto tempo vai usar? Ninguém sabe, não tem estudo. O que eu posso lhe dizer assim, prescrevo para alguns casos escolhidos e bem combinado com a família sabendo que não tem ainda grande robustez científica, que é uma tentativa. Prescrevo porque é seguro. Prescrevo normalmente sem THC na infância, porque saíram alguns artigos, mas a gente não sabe o uso a longo prazo. Eu não sei o quanto esse THC a longo prazo pode ser um estopim para a pessoa psicotizar. Então, na infância, eu reservo o direito de não usar o THC só em casos de exceção. Por exemplo, um paciente com síndrome de Tourette e TEA, como ele tem um distúrbio de movimento, ele vai se beneficiar com THC. Então, eu prescrevo uma medicação com baixíssima dose de THC, porque vai melhorar o Tourette. E falei grego, né? Não, Tourette. eu entendi, com muita responsabilidade, né? Eu falo porque nem todo mundo sabe o que é Tourette, né? Sim, Não. é bom explicar o que é Tourette. Então, o Tourette, ele é uma síndrome que provoca tiques motores e vocálicos, que tem pré-requisitos, né? Precisam durar por mais de 1 ano, eles podem mudar a forma de tique, são tiques muitas vezes incapacitantes, né? Uns tiques amplos ou fascicoprolalia. Sim. Bom, não é que, só para ficar bem claro, não é que eu escolha o canabidiol como primeira escolha, porque é uma medicação ainda em estudo. Então, não é a primeira escolha. Mas, num paciente com Tourette, eu já tentei diversas medicações. E o paciente que mantém tiques, já otimizo e mantém, é uma opção. Entende? Perfeito. Ele entra com uma medicação ainda em caráter de exceção e não como rotina. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Perfeitamente, Então, claro. assim, é remédio, é uma possibilidade, eu penso ser promissor. Na minha prática clínica, isso não está em artigo nenhum, mas eu vou falar da minha prática clínica. Tem crianças que eu prescrevo e não responde nada. E aí eu falo, tá, foi um teste terapêutico, a gente tentou, não respondeu. Então, possivelmente, essa criança não precisava de ativação desse sistema endocannabinoide. Vou tirar. Porque eu não vou deixar uma medicação caríssima, Sim. porque é muito cara, se Perfeito. não tá tendo efeito. Eu não vou aumentar o custo do tratamento sem efeito. Agora, tem crianças que têm respostas muito boas. Então, mas é uma medicação que tá aí engatinhando e eu fico de olho em artigos e sempre reviso para ver o que tem de novidade por aí. Mas, habitualmente, o canabidiol melhora muito, tende a melhorar bastante as estereotipias. Diminui um pouco o nível de ansiedade, melhora as estereotipias.
é basicamente o que se vê, né? É isso, basicamente isso do canabidiol. Respondeu ou não? Respondeu. Perfeitamente. Prescrição com responsabilidade. Exatamente. Né? E muito critério também, né? Perfeito. Doutora Raquel, ao longo... São quantos anos já na medicina, trabalhando com a neuropediatria? Rapaz, eu me formei... Pô, pergunta difícil. Eu me formei em 2008. Aí eu fiz pediatria, fiz neurologia infantil, tive licença maternidade, né, na residência, desde 2013. 2013, na neuropediatria, né? Na medicina, desde 2008. E na 10 neuropediatria anos. sempre foi trabalhando com transtornos, especialmente o transtorno autista? Olha, Como foi sua chegada até esse tipo de paciente? rapaz, é uma história, viu? Bom, quando eu estudava medicina, eu achava que eu ia ser neurocirurgiã. Eu gosto da parte cirúrgica, eu sou meio, parece que eu sou toda meiguinha, mas eu gosto da parte invasiva. Eu cheguei a fazer um estágio em Cornell University, lá em Nova York. Deixei engatilhado já um fellowship Sim. para neurocirurgia pediátrica. Tudo certo, tenho carta de recomendação linda de Tudo. lá, porque eu fiz estágio lá, um fellowship, eu fiz clerkship, fiz rodízio lá, Excelente. e tava tudo engatilhado, vou fazer neurocirurgia, vou pra lá. Só que aí vem a parte humana, né? Então assim, eu falei, poxa, eu quero casar, eu queria ter 4 filhos. No final tive 2, parei com 2, mas eu queria 4. Aí quando você vai escolher uma profissão, você observa muito a qualidade de vida daquele profissional, né? Então, quando eu ia olhar a vida do neurocirurgião, a rotina, era muito difícil. E todos que eu acompanhava, que eu acompanhei aqui também em Salvador, eles falavam, olha, cuidado, porque para mulher é mais difícil. Eu falava que nada, você tá sendo machista. Mas realmente, né, para mulher que vai gestar, parir, enfim. E aí eu entendi que aquela vida ia ser uma vida complicada para os planos que eu tinha também na minha vida pessoal. Aí eu falei, ó, eu vou pensar na vertente clínica, do cirúrgico que eu faria, né? Eu já sabia que era criança e eu já sabia que era neuro, entendeu? Sim. Aí eu fui para a neuropediatria. E foi maravilhoso, né? Porque eu amo o que eu faço. E, bom, o autismo, ele permeia a neuropediatria como um todo, né? Lógico que eu atendo crianças com epilepsia, com dislexia, descalculia, TDAH. Meu mestrado, meu doutorado são em TDAH. Mas o autismo entra como uma paixão, né? Você começa a estudar, 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 estudar. E você vai entendendo. É impressionante. Você acredita que eu tenho adolescentes autistas que eles guardam coisas para falar comigo na minha consulta? Olha E que eles incrível, falam né? assim, tia, eu guardo para falar aqui, porque a senhora me entende completamente. Meu Deus. Ai, é Legal. incrível. Que E legal. pronto, aí eu comecei a estudar. Mas o amor pela neurologia vem desde a faculdade, né? E aí o autismo vem realmente dentro da neuropediatria, né? Lógico que a gente estuda tudo, neurointensivismo, neuroinfecção, meningites, atendimento Sim, em sim, hospital, mas acaba que você vai virando referência mesmo, né? No autismo, no TDAH, em alguns transtornos E especificamente. com relação ao TDAH, a gente tem ouvido bastante também sobre a implementação de um medicamento, que se eu não estou enganado é o Vivance. Não, você está se referindo à tomoxetina, Sim. porque o Vivance já tinha, né? Pronto. O TDAH é até interessante falar porque ele é bem comórbido com o autismo, então não foge tanto do tema Sim. do nosso podcast. Que é 85%, como eu disse, das crianças autistas vão ter também TDAH, né? TDAH é uma sigla que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem 3 tipos, a criança pode ser só hiperativa, só desatenta ou pode ser combinado, ter as duas coisas. E aí eu tenho um tratamento de primeira linha que são os psicoestimulantes, que já existiam aqui no mercado, que são
o metilfenidato, que quebrou a patente, agora eu tenho de diversos laboratórios, mas os iniciais são Ritalina, Sim. Simples, que tem uma meia-vida de 4 horas, a LA, que tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, e o Concerta, que tem uma meia-vida de 10 a 12 horas. Todos esses são metilfenidato. Aí eu tenho a lisdexanfetamina, que é um derivado da anfetamina, que é o Venvance, Sim. que também dura 12 horas e que também é primeira escolha. Esses dois são psicoestimulantes. Todos esses que eu citei são primeira escolha. A questão é que esses que são primeira escolha têm efeitos colaterais que às vezes não são toleráveis pela criança. Venvance mesmo eu prefiro reservar para adolescência, porque ele é muito anorexígeno. Então, reduz o apetite, pode dar cefaleia, mas são medicações incríveis. Quando a criança responde, o resultado é muito bom. O mais legal é que elas têm um efeito neuroplástico, ou seja, a criança usa aquela medicação, ela não deixa de ser ela, o cérebro é dela, Perfeito. e ela entende como é o funcionamento cerebral dela com aquelas medicações, e ela tem um aprendizado secundário, entende? Entendo. Como a hiperatividade com a mielinização cerebral, a hiperatividade tende a melhorar com o passar dos anos, né? E fica mais a desatenção. Perfeito. Então, a medicação a qual você se refere é a atomoxetina, que é o Atenta, chegou aqui no Brasil com o nome de Atenta, mas que já existe nos Estados Unidos desde 2003. Entende? E agora chegou aqui no Brasil. Na verdade, foi liberado pela Anvisa em julho, e a gente ficou na expectativa ali, mas só chegou efetivamente nas farmácias agora em janeiro. Então, é uma esperança, porque assim, o psicoestimulante para o autista, por exemplo, como ele libera dopamina na fenda, ele faz muitas vezes piorar a estereotipia, Sim. que é um efeito muito indesejável, especificamente no autista. Então, a atomoxetina, apesar de não ser primeira escolha, ela entra como terceira escolha, então ela ainda não é primeira escolha. Mas no autista ela emerge como uma boa opção, porque, como muitos autistas são seletivos, a atomoxetina não interfere na alimentação, não diminui tanto a alimentação como as outras medicações citadas anteriormente. Ela também não piora a estereotipia, porque ela mexe mais com a noradrenalina. Então, ela emerge aí como uma potencial medicação. Mas, lógico, presta atenção. Toda medicação, a resposta é individual de cada organismo. Então, medicação é teste terapêutico. Eu sempre explico isso para os pais. Perfeito. Não é que eu esteja fazendo experiência com o filho de ninguém. Uhum. É que é individual. Mesmo a dipirona. Eu posso tomar a dipirona, ficar ótima. Você tomar, fazer anafilaxia e ficar entubado no hospital. E ela tomar e desmaiar. É individual. Sim. Então, qualquer medicação tem toda a parte metabólica do organismo que pode responder bem ou não. Porque tem todo o mecanismo metabólico de cada medicação. Então, emerge com uma possibilidade de tratamento para o TDAH, não é para o autismo. Sim. Muitas pessoas autistas podem se beneficiar porque o TDAH é muito é uma comorbidade muito grande, né, para o autismo. 85% é um número Alto. Muito alto, né? Eu estava assistindo uma palestra do Contea, que aconteceu recentemente, e um dos palestrantes, que também é neuro, ele falou assim que é muito difícil, que ele nunca tinha visto um autista ser só autista. Que geralmente ele vem ali acompanhado de alguma comorbidade. Esse ar tá funcionando. Tá calor, tá um pouco calor mesmo. Deu um calorzinho aqui. Eu queria mais um pouquinho de água, já tem. Pega aí, água. Você quer comer por quanto tempo? Acho que eu ia entrar só na parte da predominância do autismo para o sexo feminino, né? Que tá quente. Tá, deu uma esquentadinha de uma hora pra cá, viu? Mas também esse bocado de luz. Sim. Eu queria mais água também. Felipe tá ali vistoriando, né? Seu filho é lindo. Rapaz. Formou no passado. Se bem que pelo horário, não sei se já tá fechado.
Não, se não tiver, não tem nada Não, não. Relaxa. tem água, já tá aí. Sua água já tá aí. Poxa, que chique. Melhorou aí, viu? Poxa, agora... Melhorou. Melhorou, eu senti gelar aqui. Melhorou. Desculpa que eu interrompi, eu trabalhei muito. Não, Como não é ao vivo, mas se fosse ao vivo, acho que eu falava também. É, mas você tem que falar O mesmo. bom do podcast é isso, né? Inclusive. Essa liberdade. Aí fica... Eu vou perguntar sobre algo que é bem interessante, que é sobre a predominância do autismo no sexo masculino. Porque pouco se tem dito sobre autismo nas meninas, nas mulheres. Eu queria entender um pouquinho essa dinâmica. Se existe de fato, se é mito, e aí entrar um pouquinho naquilo que, no olhar do profissional médico, o que é mito e o que não é mito. Quando a gente está falando de autismo, a gente podia começar pela predominância do autismo no sexo masculino. Todas as estatísticas apontam, né, para uma prevalência maior de homens em detrimento às mulheres, né? Só que o que acontece? Ultimamente, o que a gente mais tem discutido é a teoria do copo. Então, parece que para a mulher, para você dizer que uma mulher é autista, é como se ela tivesse... Você imagine, a teoria do copo é assim, você tem um copo, parece que o copo do homem é menor, então você imagine bolas com critérios diagnósticos e você enche o copo mais rápido. Parece que para a mulher o copo é um pouco maior e para você encher esse copo, ele é como se tivesse uma complacência maior. Então, para você chegar a nível... Eu tô tentando ser didática, tá? Mas tá dando pra entender? Continua. Pra você chegar num ponto ali de corte para dar o diagnóstico, é como se fosse mais difícil, porque a mulher tem um copo maior. Bom, existem mulheres autistas. Tem mulheres autistas graves, inclusive, né? Lógico que existem. O que a gente tem discutido, a gente que eu me refiro é a ciência. O que a gente tem discutido ultimamente é o quanto realmente essa prevalência em meninos é maior, ou o quanto a gente pode ter mais mulheres autistas leves que fazem que a mulher em si tem um cérebro mais sociável, então elas conseguem fazer mais imitação de comportamentos sociais. Nós, né? Nós conseguimos fazer mais imitação de comportamentos sociais. A gente faz mais masking, a gente consegue imitar mais o comportamento social. Parece que o processo visual da mulher é melhor. Entende? Sim, total. Então, o que é discutido é assim, será que realmente a incidência em meninos é maior? Ou a gente não tem uma ferramenta, eu não tenho um instrumento hoje, uma escala diagnóstica específica para a mulher. Entende? Entendo. Então a pergunta é, será que existem também mulheres autistas subdiagnosticadas? Que ainda porque não a gente foram não tem identificadas. escala específica para a mulher e a mulher faz muito masking, Sim, entendeu? sim. Muito bom. Então é um questionamento aí, tá? Muito bom. É o que tá rolando agora no mundo científico, o que está sendo discutido nos congressos, mas na real ainda não saiu nenhuma ferramenta própria para mulheres. Mas quando a mulher é leve, entenda, a mulher leve é mais difícil notar, perceber, dar o diagnóstico. Porque elas fazem masking socialmente, entendeu? Mas- Então essa pergunta foi muito boa. Mas até aqui o que tem é que realmente a proporção é 4 para 1. Mais homens do que mulheres. E atendendo como neuropediatra, predominantemente crianças, eu imagino que pela forma com que as informações e pela qualidade que as informações têm chegado também nas pessoas e nos pais e nas escolas, muita gente começa a observar ali a criança a partir de 1 ano e 8 meses, 2 meses. E hoje, quando você faz uma busca no Google sobre as perguntas mais vinculadas ao autismo, sempre é como identificar o autista, né? E aí você tem um bebê homem, um bebê do sexo masculino e um bebê do sexo feminino, com 2 anos e meio, com 3 anos, com 4 anos, que as características que fazem com que você possa ter uma desconfiança que aquela criança é autista é a mesma, tanto para o sexo feminino, para o sexo masculino. Aí eu pergunto, a busca dos pais no seu consultório, aí agora eu estou falando do recorte da sua realidade,
é mais voltada para o sexo masculino, eu estou me referindo até 4, 5 anos, ou mais para o sexo feminino? Poxa, eu não tenho esse levantamento estatístico. Mas o que eu posso te falar é que homens ou mulheres, os marcadores biológicos têm que ser os mesmos. Entenda. Eu costumo dizer assim, o cérebro, ele mieliniza da mesma forma. A mielinização ocorre de forma crânio-caudal e centrolateral. Então, o cérebro ele mieliniza do mesmo jeito, independente de gênero, independente de, no caso, sexo, né? Não vou nem falar gênero. Independente de sexo, independente de nacionalidade, independente de classe social. Não existe o tempo da criança. O que existe, a gente tem estudos internacionais e diversas escalas. Então, a gente tem a escala de avaliação Denver, que não é o Early Start, Denver, o método de estimulação, é uma escala avaliativa. A gente tem o Bailey, a gente tem no calendário de vacina uma adaptação do Denver, que a gente avalia esses marcadores no neném. Então, não é o tempo do bebê. Existe um prazo, existe um deadline que eu falo, não, aqui o bebê está atrasado. Sim. Entende? Sim, Então, o perfeitamente. bebê com 2 meses, ele tem que sorrir. O bebê com 3 meses, ele tem que sustentar o pescoço. Eu tô imaginando o bebê termo. Uhum, O bebê que nasceu no tempo certo. O bebê prematuro, eu tenho que fazer uma correção da idade. uhum, É um mundo à parte. E é importante falar do prematuro, porque a prematuridade também é um fator de risco para autismo. uhum. Mas tudo bem. Então, eu tenho marcadores biológicos. E isso não varia. Para o sexo. Sexo feminino, sexo masculino, os marcadores são exatamente os mesmos. Não existe variação. Entendo. O bebê tem até no máximo 1 ano e 3 meses para andar. São os marcadores de 1 ano desenvolvimento, e 4 né? meses não andou, é um atraso motor. Ponto final. Perfeito. Entendeu? Com 1 ano e meio, o bebê tem que falar 3 palavras que não sejam papai, mamãe, nome de familiares da família. Tem que ser objetos, digamos assim. Dá, o verbo dá, tchau, quer, esse. Não precisa ser perfeito, mas tem que ter fala, intenção comunicativa com 1 ano e 6 meses. Veja, com 6 meses de vida, o bebê tem que ter habilidade social de brincar, de esconder e achar. Que nos Estados Unidos eles chamam de peekaboo, mas Sim. aqui no Brasil é, cadê o neném? Achou! Com 6 meses. Entendi. 6 meses, você chama o bebê. João, João, João tem que olhar. Entende? Uhum. Então, quando eu faço a avaliação dos marcos do neurodesenvolvimento, eu tenho idades Pré-definidas. definidas. Não é o tempo do bebê assim, não. Perfeito. Porque o pessoal antigo diz assim, não, mas meu filho falou com 4 anos. Não existe isso. Não existe isso. A gente tem marcadores biológicos e se de todo esse podcast isso ficar bem gravado para nossa audiência, eu já vou estar extremamente feliz. Perfeito. E tá claro, a contribuição tá muito boa. Muito. Tá muito boa. Doutora, para a gente já encaminhar aqui para finalizar, eu queria lhe ouvir no sentido, assim como advogados prestam serviços, médicos prestam serviços, terapeutas prestam serviços, quanto que você imagina que esses profissionais precisam estar próximos de ser humano, de humanizar o atendimento, o acolhimento é necessário. Eu digo isso porque eu acredito que o diagnóstico de Luca deve ter aproximadamente 2 anos e meio. O diagnóstico dele. Ele vai fazer 4 anos agora, sábado, dia 10 de fevereiro. E graças a Deus evoluiu bastante. Mas até a gente efetivamente, e eu estava falando isso antes da gente começar aqui, que de fato, quando eu saí do seu consultório, eu emergi em um mundo que eu desconhecia profundamente. E me colocando nessa condição de pai atípico, vivendo aquilo na pele, eu percebi que era importante que nós nos sentíssemos acolhidos. Como humano. É como eu sempre falo assim, as pessoas não estão buscando apenas profissionais para lhe representar.
para emitir um laudo, um diagnóstico. Eles procuram profissionais para acolher. Então isso mudou muito a minha vida. Eu costumo dizer o seguinte, que algumas pessoas falam assim, olha, Luca tem muita sorte, porque ele tem um pai como você. Eu falo, nananina não. Eu que tenho sorte. Eu que tenho sorte, porque eu me redescobri a partir disso. Mas essa redescoberta foi porque tinham pessoas no meu caminho, como o Poli, lá da clínica, como você, Sim. que foram me mostrando uma outra forma de olhar que se desprende um pouco do que está aqui na literatura. Sim, e cai para o campo do humanismo. Sim. Então, a minha pergunta, e é uma pergunta absolutamente subjetiva e é muito mais para tocar sua alma essa resposta do que efetivamente o seu conhecimento técnico. Quanto que você acha como profissional e como humana, e como mulher, e como mãe, inclusive mãe de pets, que esses profissionais, que essas pessoas que estão envoltas, dessas famílias, precisa estar mais próximo da alma deles, humanizar esse atendimento, entender essa dor, ter empatia, a importância disso, tanto quanto o conhecimento técnico que vai ser implementado, desde o diagnóstico até as terapias. Qual é o seu olhar sobre essa percepção desse novo formato de pessoas e profissionais que a gente precisa formar? É fundamental. É a gente pensar que somos todos humanos, né? Quando eu cuido, tem pessoas que nasceram vocacionadas para cuidar. Eu me considero uma delas. Então, o conhecimento técnico, hoje, com acesso à internet, com acesso a podcasts como esse, com acesso à informação que a internet proporciona hoje, é fácil. É relativamente fácil você conseguir ter acesso a livros, a artigos, a conhecimento técnico, né? Mas a vocação de cuidar é diferente, né? E simplesmente, quando você tocar no humano, quando sua vida tangenciar na vida de um humano, você ser só humano. Pra mim isso é muito simples. Mas é fundamental, assim, né? É você pensar em... Tem famílias que se assustam, assim. Poxa, você quer ver o cartão vacinal? Poxa, você quer saber com quem mora em casa? Você quer saber quem é a rede de apoio? Tem gente que acha estranho, porque na minha anamnese social eu pergunto, né? Com quem trabalha, com qual tempo você tem para se dedicar a seu filho, quem é sua rede de apoio. Isso faz parte da anamnese, pra gente entender como é o funcionamento daquela família, qual o contexto. E sem julgamento, né? Perfeito. Porque você tem que entender como é a dinâmica para você tentar contribuir, Perfeito. ajudar, acolher, entender. E, como eu falei, né? As pessoas romantizam muito, mas não é nada fácil. Não, de forma Você é um pai diferenciado, você é um pai presente, você é um pai que mudou sua vida. E eu sou testemunha disso. Ao longo do tempo, você se transformou como pai. Você mudou até o rumo da sua vida toda, né? Mas é exceção. Né? Infelizmente, muitas pessoas, não julgo, mas assim, não tem maturidade mesmo, emocional. Muitos pais somem. A realidade é essa, né? Nem todos, mas poucos ficam como você fica, com a qualidade que você fica. Alguns ficam, mas só na qualidade de provedor, não participam. Enfim, isso você tem um leque de variedade, mas muitos somem. E o fato é que aquela mãe fica sozinha com aquela criança. E essa é a triste realidade, né? Então, não tem como não pensar em acolher, né? Não tem como não pensar em entender, em tentar achar soluções para tentar ajudar, acolher, explicar, esclarecer, guiar, segurar na mão, dar colo, dar um ombro amigo, chorar junto, ou acolher aquele choro, né? Faz parte. Eu lembro que no finalzinho da consulta, no finalzinho, antes de você falar assim, de dizer realmente qual era o diagnóstico, e eu percebi duas coisas. A primeira coisa é o seu profissionalismo em dizer o que tinha que ser dito. Mas tinha também
a forma de dizer. Sim. E eu percebi que assim, durante 20 minutos você fez algumas voltas, assim, preocupado muito como nós Sim. nos sentiríamos após aquilo. Aí eu falei assim, falei, doutora, faltou lhe dizer uma coisa. Aí você falou assim, o que, Gil, que você faltou me dizer? Eu falei, faltou lhe dizer que eu não pedi um filho a Deus. Eu pedi Luca a Deus. E do jeito que Deus me deu ele, eu quero ele desse jeito aí. Não importa, pode dizer se ele tem, se ele não tem e o que ele tem. Que o que a gente precisa é olhar daqui para frente, não olhar daqui para trás. Perfeito. E aí e essa postura assim de profissional, de não ser fria, de não ser seca, sabe? Por que eu digo isso? Porque não sei, talvez o Luca tenha sido, sei lá, 10 mil, o paciente número 10 mil a ter passado por ali, 100 mil a ter passado por ali. Por ser uma coisa frequente, você faz isso o dia todo, pode ser que em algum momento do seu dia, e nós éramos o último atendimento da manhã, poderia ser que aquilo ali fosse frio, porque você estava cansada, porque você podia não estar no seu melhor dia, por N motivos, Sim. por ter atendido tantas pessoas e aquilo já passou a ser uma rotina natural, mas não. Independente do número que Luca representava como paciente, a gente percebeu acolhimento e humanidade na condução daquilo ali, que é um momento delicado para a gente, mas que para você como profissional podia não ser tão delicado, dado a quantidade de vezes. Mas é isso, a questão da humanidade, de tocar a alma das pessoas, de ter a empatia, porque ali, para nós, pais atípicos, é só o começo de uma jornada longa, muito difícil, cheia de incertezas, cheia de medos. Eu lembro que meu maior medo era falar o seguinte, cara, eu não posso morrer. Eu não posso morrer, eu não posso deixar meu filho aqui. Eu tenho que estar perto, tenho que aproveitar o máximo possível para ele evoluir, sabe? Então, tudo que a gente precisa são de profissionais, porque eu poderia, não adiantava quantos mestrados eu tivesse, não importava quantos doutorados eu tivesse, não importasse quanto eu tinha de dinheiro na conta, eu estava perdido. Eu precisava de alguém, de profissionais. E aí é onde reforça a questão do valor que eu dou ao bom profissional, não só pela qualidade técnica que ele tem, mas principalmente pela capacidade de tocar a alma de outro humano. Isso não é ensinado na faculdade, não. É o que eu falei, é vocação. Que eu acho que vocês também têm. Porque quando vocês recebem as famílias aflitas, vocês também têm o mesmo nível de acolhimento, de acalmar, de falar, ó, vamos procurar o melhor caminho. É vocação. Perfeito. Só tem esse nome. Porque isso não é ensinado. Não. E de fato, não cabe assim você ser autoelogioso, mas cabe você entender, eu entendo assim, a responsabilidade que eu tenho com a minha profissão e que cada paciente, cada família é única e que eu trato todos com o mesmo respeito, carinho e zelo. Então, muitas vezes, as crianças estão ali, elas não falam, mas elas estão ouvindo. Então, eu tenho também muito cuidado com a forma como eu falo, porque aquela criança está ouvindo. Sim, sim. Ela não é surda, ela tá ouvindo o que eu tô falando. Então eu meço as minhas palavras. Porque ela tá ouvindo, é só uma criança, ela não tem dimensão do que eu tô falando. Ela não sabe o que é autismo. Então eu tenho que ter cuidado com a família e com a criança. Perfeito. Então ela tá ouvindo, ela não sabe o que é aquilo. E se ela ficar preocupada com a saúde dela? Se ela achar que a saúde dela tá comprometida com aquela notícia? Então eu tenho que ter cuidado, né? Perfeito. Com a família, com a criança. Transmitir segurança e esperança. Acolhimento, né? Esperança. Perfeito. Porque eu falo, a gente está aqui conversando hoje. Esse é o cenário do autismo hoje. O mundo inteiro está estudando sobre o autismo. Né? E se, em algum momento, a ciência evoluir ao ponto de achar alguma medicação que faça alguma modulação dos neurônios e que melhore? Né? Não sei. A ciência está aí em nosso favor. Então, hoje a gente fala de exames que há 10 anos não existiam. Não existia. Hoje a gente fala de terapias que chegaram aqui no Brasil que há pouco tempo não tinha.
eu não vou ceifar a esperança de ninguém. Se eu tenho esperança, eu quero que todo mundo tenha esperança e a gente vai estimular um trabalho em conjunto, né? Eu falo, não é fácil, é muito suado, tem que fazer as orientações, tem que fazer as terapias, manter os estímulos em casa, tentar manejar essa equação que é difícil de fechar, como eu falei antes. Mas tem que ter esperança. Perfeito. Né? O que é a que... ideia é levar a esperança, ainda que tecnicamente eu tenha que passar a notícia difícil. Sim. De falar assim, ó, de fato, seu filho tem critérios para autismo. Isso é realidade técnica. Mas não é o fim do mundo. Tem esperança, tem tratamento, tem melhora. Né? Perfeito. Então, é como eu gosto. Doutora Raquel, o que você precisava ter dito aqui hoje que ainda não foi dito? A pergunta de ouro da noite. Bom, eu queria finalizar falando de novo que eu acredito na capacidade das pessoas autistas. Então, vamos tentar banir da cabeça das pessoas, da população em geral, o capacitismo. De que se a pessoa é autista, então não tem capacidade. Eu sofro muito com isso, porque tem autistas que já sabem ler e às vezes a PRO não conseguiu identificar isso ainda, porque como ele é autista, pode não dar a devida atenção. Perfeito. Né? Então, vamos acreditar nas pessoas autistas, acreditar que elas podem transitar entre os níveis de suporte, acreditar que elas podem melhorar, acreditar que podem ter uma boa qualidade de vida. Acreditar mesmo. Eu falaria isso. Perfeito. Não é fácil, mas acreditar. Perfeito. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, presteza, dizer que foi uma honra gigantesca recepcioná-la aqui no nosso primeiro episódio, no primeiro de muitos ainda. O nosso propósito com esse podcast é, de fato, levar informação de qualidade, trazer aqui profissionais que tenham um track record, né, que são pessoas experimentadas, que têm resultados, mas que não deixam de lado a capacidade de enxergar o outro como humano. Porque eu acho que isso é o principal. Não adianta nada título, não adianta nada uma série de outras coisas se você não consegue tocar a alma humana. É um ser humano falido em tudo. E a sua escolha não foi uma escolha aleatória, muito pelo contrário. É uma forma até de agradecimento mesmo, de gratidão pela importância que você tem. Não, eu tô falando aqui não é só em nome de Gil e Luca, não. Eu falo em nome de tantas famílias que você ajuda. E eu digo isso porque eu me deparo com essas famílias a todo tempo. Muitas vezes eu falo assim, e quem foi a neuro? A doutora Raquel. Ótimo. Então são muitas, incontáveis, inúmeros. E serão ainda muitas outras famílias alcançadas por isso. Então foi escolhido a dedo. Porque eu sabia da importância, da relevância que isso traria e trará permanentemente, porque a internet ela é uma rede que ela... Eu fico também extremamente feliz, honrada com as palavras, com o convite, com tudo. Realmente é muito lindo ouvir isso, né? De um pai e que ouve testemunho de outras famílias, porque o diferencial é esse. Eu trabalho, realmente eu amo o que eu faço. Então, acho que assim... aparece, né? O amor com certeza, transborda, perfeito, né? Então, mas, enfim, tô muito lisonjeada, agradeço demais o convite, foi muito honroso estar aqui com vocês até essa hora. Temos uma lembrancinha aqui pra você. Obrigada! Gente, eu amei, viu? Participar, meu primeiro. Quando quiserem, podem me Enriquecedor, muito. chamar de novo se precisar. E meu primeiro. Será que eu fui bem? Foi ótima. Ai, que lindo! Ó, tomar café amanhã. Amei. Muito obrigado, viu, doutora Gratidão, Raquel? Muito muito obrigada. Foi muito bom, eu gostei muito.
Aprendi muito. E tô ainda mais feliz porque a gente vai conseguir transformar isso em várias pílulas e encaminhar elas para uma infinidade de pessoas que você não tem nem noção Cabeça de que Gil podem deve ser estar feliz. alcançadas. Não é? Vamos disseminar conhecimento, Vamos. porque realmente é a chave, né? Perfeito. Olha, isso é tão importante e a internet ela tem um poder tão surreal que no ano passado, em outubro e também em dezembro, eu fui dar palestra em São Paulo para alguns advogados para mostrar um criativo em vídeo que eu fiz, que coloquei no meu Instagram falando sobre diabetes, que teve mais de 100 mil visualizações. Porque veja, você ter mais de 1 milhão de visualizações em uma pessoa dançando, em uma pessoa contando piada, em uma pessoa fazendo meme É bem mais fácil. fácil. Agora você falando sobre um assunto sério. Realmente. Então assim, aí eu fiquei impactado e falei, cara, a gente precisa levar isso para mais pessoas. Sim. A gente precisa. A informação, ela é de fato. A própria Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos Nos libertará. libertará. Então é a informação. E hoje a gente tem a capacidade, o network, de trazer pessoas, de conhecer pessoas que podem de fato mudar a vida dos outros. E tem muita gente, doutora Raquel, que não vai ter nunca a capacidade de pagar uma consulta para lhe ver e falar com verdade. você pessoalmente. E olha o que a gente está fazendo aqui. É verdade. Obrigado, minha amiga, viu? Gratidão. Gratidão. Gratidão Obrigada, nossa, obrigada gratidão pela nossa. Foi um oportunidade. prazer lhe Gratidão conhecer, nossa. doutora. Obrigada, Viu? Tati. Obrigada.